A gente vai dar continuidade, a gente está fazendo uma série de sermões em cima do Sermão do Monte. A gente começou domingo passado e a gente vai dar continuidade. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mas é bom lembrar que o Sermão do Monte é destinado a seguidores de Jesus, não a admiradores, e muito menos para opositores. A proposta é para os seus discípulos, né? Seus seguidores. Eu falo isso porque, apesar de serem ensinamentos muito preciosos, que seriam válidos para todas as pessoas indistintamente, nem todas acolhem, mas ela é parâmetro necessário para nós que somos seus seguidores, tá? Então, em Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então, primeira coisa que é fundamental a gente perceber é que o outro, ele é alvo dos nossos esforços. Porque, perceba, você praticar um ensinamento, ele é muito importante para você. Muito importante para você. Por exemplo, um ensinamento sobre a aquisição ou manutenção de saúde. Isso te traz benefícios imediatos. Se alimentar bem, exercitar bem, enfim, dormir bem. Isso é importante para você e repercute na vida daqueles com quem você convive, não há dúvida. Então, quando a ideia do praticar é absolutamente fundamental para si é fundamental. Quando entra a dimensão do ensino, o ensino não é para si, o ensino é para o outro. E muitas vezes nós ignoramos o outro como alvo dos nossos esforços. Jesus aqui, ele entende, e ele faz uma comparação aos outros, a uma certa liderança, né, dos religiosos da sua época, que ensinavam algumas coisas erradas e praticavam, não viviam aquilo que ensinavam, por isso eram hipócritas, né, eram pessoas que usavam uma máscara, né, a ideia de ator, de ser um personagem. Então, eles não viviam aquilo que ensinavam, eles, né, desempenhavam um papel e ensinavam coisas erradas. Jesus diz que os seus seguidores seriam aqueles que teriam um esforço, uma busca por praticar, mas em ensinar. E nesse aspecto, meus queridos, o outro precisa ser alvo dos nossos esforços. É óbvio que o outro aqui, filho, pai, irmão, amigo, é alguém que a gente faz porque ama, porque gosta, porque convive, é algo do espontâneo. Todos fazem isso, quando gostam, obviamente. Isso é natural, a gente cuidar, ajudar daqueles que nos fazem bem. Agora, o outro, distante, e como Jesus vai dizer depois,
o outro que nos faz mal, e se a gente não está nem um pouco interessado, naturalmente, a gente se esforçar pelo outro assim é muito difícil. Mas percebam, e esse começa a ser um grande desafio. O outro, Jesus chama de próximo. Porque próximo é aquele que eu me aproximo para ajudar. Me aproximo para ajudar. Pode ser um sujeito que está no Japão ou na esquina da minha casa. Próximo não é aquele que se esbarrou comigo e falei, não tem jeito, né? Ficou próximo, né? Não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é que Jesus explica isso, né, na parábola do bom samaritano. Ele se torna próximo ao outro. Então, percebam que o outro é alvo do meu esforço, do meu interesse. Todos os outros? Óbvio que não, né, gente? Ninguém dá conta. Já é difícil dar conta da sua vida, da sua família, entende? Não dá para a gente abraçar o mundo. Porém, a sua vida não está comportada só no teu espelho. Não é só aqueles que te marcam, que te fazem bem ou que você se preocupa. A sua vida também precisa estar, você precisa destinar seus esforços para outros que não vão interferir na tua vida. Sejamos honestos. Eu dei o exemplo do Japão, né? Assim, digamos que tem alguém precisando de ajuda no interior do Nordeste. O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Nada. Entende? O outro é esse que não impacta nada na sua vida, porque o seu irmão, seu filho, isso impacta na sua vida. Mas esse outro não impacta em nada. E Jesus diz que a esses a gente tem que estar aptos a querer ensinar, a querer ajudar, tá? Então, primeiro, o outro é alguém que eu me importo. Esse outro que eu não tenho contato. E aí ele vem falando de algumas práticas, de alguns ensinamentos, que a gente já viu no que isso rebate na gente, mas como que isso faz a gente perceber o outro. Então, por exemplo, lá no verso 21, ele começa a falar sobre o homicídio. Vocês ouviram, não matarás, mas eu lhes digo que quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Lembrando que o homicídio era prescrito para aquele que matava. Lembra? É olho por olho, dente por dente. O sujeito matou, ele é digno de ser morto, porque ele matou. Ele roubou, tanto ele tem que restituir tanto e mais pelo agravo. Entende? É uma correspondência, né? É uma correspondente. Punir-se na proporção do agravo, né? Do mal feito, punir-se nessa dimensão. E aí Jesus, porque pensa o seguinte, não matarás, na lei dizia que podia matar o assassino, né? Havia punição, apedrejamento ao assassino. Não matarás, você não vai matar a não ser quando a pessoa é digna de morte. E aí, ninguém mata por diversão. A ideia não é essa. Não, vou matar alguém hoje, não tem nada a fazer, vou matar alguém. Não é isso. Eu vou matar porque ele me fez mal, a mim ou alguém. Entende? É algo movido pela raiva, pela vontade de destruir o outro. Então, é sobre esse mal recebido que eu vou descarregar matando o outro. Tá? E aí, Jesus diz que eu devo olhar para o outro, não
numa lógica de correspondência, não numa lógica meritória. Ele merece morrer, ele merece a minha resposta dura, porque de fato merece. Um sujeito que faz o mal merece a minha ira. Um sujeito que me prejudica merece uma resposta que lhe prejudica. Merece. Ou não merece? Merece, gente. A gente tem... É difícil falar isso porque... Né, mas merece. É igual o sujeito que não estudou o ano todo, merece ser reprovado. O sujeito faltou o trabalho o mês todo, merece não receber o salário. O sujeito te prejudicou, ele merece as consequências disso. O que Jesus vem falar é o seguinte, é que eu não respondo o outro pelo que ele merece. Porque ele merece a minha ira, gente. E vamos ser honestos, a gente já viu isso semana passada. Mas, quando Jesus diz, não se ire, né? Se você se irar contra o outro, você já estará matando, é essa a lógica. A gente já viu que isso é uma impossibilidade de plena realização. O que gera humildade e mergulho na graça. A gente já viu isso. Agora, eu preciso olhar para o outro, não numa lógica meritória. Ele merece essa minha resposta. Não é porque ele merece, é porque eu respondo a ele não pelo que ele fez, mas por quem eu sou. Eu olho para ele e ajo com o outro não porque ele merece, mas porque eu sou orientado pela graça na minha vida. Eu sou orientado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E a minha resposta não é marcada pelo que ele merece. Ela é marcada por um olhar em que, apesar de não merecer, eu não vou dar essa resposta. Aliás, como é a prática de Deus com a gente. Percebe? Eu não respondo, eu não olho para o outro a partir do que ele merece. Eu olho para o outro a partir de quem eu sou, a partir do que Deus fez por mim. Tanto é assim que, ao final desse capítulo, Jesus fala, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, haja com os outros como eu ajo com vocês. Deus, que é rico em misericórdia, ele não tem prazer na punição. Ele age com graça. Eu não vou retribuir pelo que ele merece. Eu vou retribuir pelo que eu recebo. E pelo que eu busco ser. Percebe que, eu vou encerrar, porque senão, né, vai ficar muito longo, eu vou continuar à noite. Mas essa percepção de não responder a partir do que o outro merece, constitui uma marca do cristianismo. Porque a nossa linguagem, a nossa percepção, a nossa busca de fidelidade, de obediência, de coerência, ela se estrutura necessariamente na lógica da graça. Aí você vai perguntar assim, tá bom, como é que eu faço na vida prática? Eu tenho 5 funcionários, o cara falta o tempo todo, eu vou pagar o salário e tal. Aí eu falo assim, olha, isso é um problema seu, meu querido. Você vai ter que analisar, perceber, ver os caminhos. A pessoa faltou por quê?
é um bom funcionário, a gente demite mau funcionário. Entende? Não existe como a gente saber de antemão a realidade, porque as pessoas são diferentes e as situações são diferentes. Qualquer fala minha que fizesse assim, tem que fazer assim, seria equivocada. Por quê? Porque João é diferente de Maria, que é diferente de José, que é diferente de Pedro e qualquer pessoa. Todos somos diferentes. Não dá para você criar uma regra do modo de agir com todos. Agora, o que tem que te orientar é a graça. E isso é difícil demais. Sejamos honestos. É difícil demais. Mas o outro não deve ser alvo de uma lógica meritória, mas de uma lógica de graça. E aí, pais, como faz isso com o filho? Ah, não vou dar nenhuma correspondência. O filho nem estuda, não faz nada, dependendo da criança, né? Entende? Então, perceba que tem todo um esforço, mas o que deve orientar a gente é esse pensamento. Tá bem? As pessoas precisam receber não a partir da correspondência do que fazem, mas a partir do que eu sou, do que eu desejo ser, do que Deus fez por mim. Que Deus nos abençoe. E a gente dá continuidade hoje à noite para desdobrar um pouco mais isso, tá? E eu concluo dizendo o seguinte: toda vez que alguém chegar para você e falar assim, você tem que fazer assim, desconfie um pouco. Porque as pessoas não sabem da sua realidade. Existe um valor que nos orienta. Agora, como aplicar isso é dificílimo. Para uns, a mesma graça se revela num não contundente. Para outro, a mesma graça se revela num sim contundente. Para outro, se revela num talvez, daqui a pouco, quem sabe. Entende? Que ninguém te julgue e que você não julgue. Também é desdobramento no Sermão do Monte, mas lá na frente, depois que essas coisas ficarem claras. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e toda essa família querida, que Deus os abençoe. Amém.